Sejam bem-vindos a mais um Papo Links, hoje com um tema aí de total relevância aí para o nosso mercado do varejo. Proteja os seus ataques, né? Proteja o seu varejo contra os ataques cibernéticos. Eu sou a Renata, eu sou responsável pelo time comercial, oferta e produtos da Linksbridge. A Linksbridge, para quem não conhece, é uma unidade de negócios, né? É responsável pelos produtos de segurança, infraestrutura e disponibilidade e provê também serviços de tecnologia fiscal. Hoje a gente vai bater um papo com esses dois feras aqui, né, que a gente atua aí muito no dia a dia. O Rafael Zorzetti, diretor de serviços da Linksbridge, responsável aí pela área de engenharia, delivery e suporte. E ao nosso parceiro, Diego Cruz, da Fortinet, né, que tem um dia a dia aí também nos apoiando muito com relação a esse tema. Mais uma vez aí, sejam todos bem-vindos, a gente espera contribuir bastante aí para o conhecimento, né, trocar aqui as ideias com todo mundo. Bom, gente, já, né, começando aqui o nosso papo, né, eu acho que a gente não poderia deixar de comentar, né, o que a gente vem passando novamente, né, com as novas restrições, os fechamentos de lojas, né. Eu acho que um bom ponto aqui para a gente poder discutir é como é que a gente está enxergando a maturidade do varejo para essa segunda onda. E quais estratégias, né, que os nossos clientes estão fazendo para retomar, né, permanecer aí com seus resultados para o seu negócio. Então, queria começar aqui com o Diego, né, dando a sua percepção dessa segunda onda, né, comentando aí um pouquinho sobre a maturidade nesse segundo momento de pandemia. Perfeito, Renata, Zorzetti. Agradeço imensamente o convite, de estar participando aí de mais uma iniciativa junto de vocês. É sempre um prazer enorme estar junto de vocês. E com relação ao tema, eu acredito que sim, que hoje o nosso varejo ele se encontra mais preparado. Até porque os varejistas que conseguiram, né, passar desta primeira onda, porque infelizmente nós tivemos muitos que não conseguiram chegar na segunda, foi porque esses varejistas que conseguiram chegar nessa segunda onda, eles buscaram por inovação, para poder manter a continuidade do seu negócio, manter as suas vendas. Então, buscaram por uma série de soluções que, mesmo de portas fechadas, habilitaram com que eles pudessem permanecer seguindo, fazendo negócios no mercado. Desculpa, pessoal, tive uma interrupção aqui. Coisas de quem faz ao vivo. Coisas de quem faz ao vivo. Tive uma interrupção aqui de um sorvete aqui do meu filho me oferecendo. Obrigado, filho. Papai não quer. Olha, a preservação da imagem. Desculpe, mas é isso. Eu acho que muitos varejistas eles buscaram por essa transformação digital, que era uma transformação digital já tão sonhada, já há algum tempo, mas que uma situação como essa, né, de fechamento aí do comércio, fez com que eles, precisamos buscar aqui por novos caminhos, né? Aí a resiliência entrou em ação nesses varejistas, o que foi muito bom. Eu concordo aí contigo, Diego. A gente percebe ainda um grande receio, mas de fato uma maturidade, né, por conta aí de múltiplas plataformas que o cliente vem implementando aí para poder alavancar o seu negócio, né? Seja ela no e-commerce, né, porque a gente observou aí na primeira onda, aquele cliente que já mantinha o seu e-commerce ativo, ele teve que correr para amadurecer ele, né? Aquele que não tinha, saiu batendo cabeça aí para poder subir essa plataforma no seu ambiente. E, de fato, aqueles que não conseguiram, não tiveram saúde financeira para poder passar. Outra coisa que a gente viu também bastante, né, o varejo procurando os principais canais online para poder vender os seus produtos, né, o marketplace. Então, isso também foi uma onda bem perceptível ali pelos nossos clientes. Mas eu acho que um ponto assim, crucial, que eu acho que é muito legal comentar, foi o que o varejo transformou o seu ponto físico, né? Mesmo estando ali com as portas fechadas. Isso foi muito legal, né? Então, assim, ele estava vendendo ali com as suas portas fechadas através do WhatsApp,
né? Então ele tinha ali venda sendo feita ali pelo WhatsApp, ele tinha venda sendo realizada pelo seu e-commerce, sendo despachada pela sua loja, né? Então ele usou aquele ponto dele ali para um centro de distribuição, né? Isso foi muito inteligente também. Ele tinha vendedor vendendo pelo telefone e o cliente retirando no drive-thru lá do cliente, né? Então assim, acho que o ponto crucial ali, olhando o ponto físico mais o universo online, como é que isso caminhou junto, né? As coisas se conectaram muito fortemente, isso foi bem legal. Então acho que isso traz uma maturidade hoje para essa segunda onda. Um complemento que eu faria, Renata, é que hoje toda essa maturidade que foi construída para que a gente chegasse nessa segunda onda talvez mais fortes, foi pensando em sobreviver. De certa forma, eu preciso me manter ali apertado, mas continuar vendendo, mas foi para sobreviver. O grande ponto que eu acho que isso vai ser uma colheita que esses varejistas vão ter aí no médio e longo prazo, é que todo esse esforço que ele teve para sobreviver vai possibilitar para ele uma ampliação das suas vendas. Porque antes ele estava restrito a uma única modalidade, muitas vezes o varejo de porta aberta na loja, e ele esperava o cliente entrar dentro da sua loja para poder vender. Agora ele está vendendo pelo WhatsApp, está vendendo pelo Instagram, está vendendo no Marketplace, está vendendo no e-commerce. Então isso aumentou muito a superfície de contato dele com os clientes. É algo que vai trazer um benefício, não tenho dúvidas, no curto e longo prazo. Quando, obviamente, a gente sair dessa onda que estamos vivendo. Sair do sobreviver para o crescer de novo, né? Para o crescer de novo. É isso, né? É isso aí. Boa tarde aí para todo mundo, Rafael Zorzetti. Deixa eu só complementar um ponto aqui, né? Que aí eu acabo vivenciando isso na ponta, né? No dia a dia ali da frente do cliente, né? Eu acho que no primeiro momento, né, naquela primeira onda, que nem a Renata falou, né, tinha muita gente ali buscando o que fazer, né? Era uma questão do cuidado com as pessoas, do cuidado, o que ia ser da loja física, né? O que ia acontecer com a loja física. E aí vem um pouco isso, né, Diego, que você comentou, dessa conexão toda, e é o que a gente está vivendo agora nessa segunda onda, né? É uma conexão da loja física, né, com o mundo online. Então, até mesmo para a gente, aquilo que no passado, né, na primeira onda, foi uma dificuldade, né, a gente tinha muita dificuldade, né, de prosseguir com as coisas, com os planejamentos, né, seja o planejamento lá do nosso cliente, de expansão, né, de evolução. Então, tinha um receio, né? E nessa segunda onda é o inverso, né? A gente não tem o receio do desenvolvimento disso. Pelo contrário, é uma urgência. Aquilo que antes era um medo, um receio, passou a ser uma urgência, né? Que era conectar o mundo online, né? Conectar o mundo digital com a loja física, né? Então, hoje, até dando um exemplo aqui, a gente tem dentro dos estabelecimentos um caminho, uma regra para a gente poder acessar nestes momentos, né? Respeitando toda a questão de saúde, de regulamentação, para a gente continuar o trabalho, né? Então, nesse segundo momento, que nem a Renata falou, os vendedores ali, né, na loja estão vendendo através do WhatsApp e a loja está entregando. Então, aqueles clientes, né, aqueles varejistas que não conseguiram ainda colocar toda a sua infraestrutura pronta para isso, estão correndo, né? Estão exigindo da gente uma velocidade para conectar a loja física no seu mundo online, né? Então, é uma maturidade completamente diferente da primeira onda, né? É um varejista preparado, são estruturas que foram desenvolvidas para a gente poder continuar esse trabalho, esse desenvolvimento, né? Os varejistas entenderam que a tecnologia é um aliado nessa fase, nesse momento que estamos vivendo, né? Através da tecnologia que estão abrindo-se as possibilidades para ele poder continuar nessa onda de sobrevivência e para posteriormente poder crescer. Então isso é algo muito positivo. Quando eu faço um comparativo de como foi um momento dos negócios, né, no ano passado versus esse ano, no ano passado eu tive empresas simplesmente bloqueando os investimentos, falando assim, cara, tá bloqueado,
a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então, aquele planejamento que tínhamos, aborta. Hoje, o que eu enxergo é o seguinte, não está existindo esse bloqueio, esse travamento, porém o timing, ele está ficando um pouquinho mais extenso para acontecer as coisas, mas ele está acontecendo, ele continua seguindo, porque o cliente entende que a tecnologia hoje é parte fundamental dessa estratégia para ele poder sair do outro lado. Isso aí, alta disponibilidade, né, José? É a nossa alta disponibilidade que a gente sempre usa aqui no nosso dia a dia, né? E tem um ponto, né, essa questão da disponibilidade de conectar, né, esse varejista ao mundo digital. A gente vê muita, assim, eu vou dar um exemplo aqui, né, do dia a dia, um hortifruti, né? Dificilmente você tinha ali um hortifruti no mundo digital, né? Você estava ali presencialmente escolhendo o teu produto, vivenciando aquilo, né? E nesse ciclo agora, né, dessa primeira onda e para essa segunda onda, você vê varejistas que não tinham nenhum contato com o mundo digital, né? Trabalhando e trazendo a sua receita em cima do mundo digital, né? Nós aqui somos exemplos disso, né? Dificilmente eu pelo menos, né? Eu sou um exemplo disso. Dificilmente eu vou agora num estabelecimento, é tudo digital, a gente compra e recebe em casa e compra através do WhatsApp, do marketplace, do e-commerce. A gente compra da forma que conseguirem chegar na gente, né? Até comentei aqui minutos antes, a gente estava falando, até esse contato digital está se tornando um negócio intimista, né? A pessoa te aborda, né? E coloca, eu estou te atendendo aqui para tirar tuas dúvidas, como se você estivesse na loja presencial, né? Então, mais uma vez, né? Voltando aqui à sua pergunta, Renata, né? O quanto a gente amadureceu, eu acho que a gente amadureceu muito aqui, né? Em como seguir, né? Quais são esses caminhos que a gente precisa seguir, e o ponto é agora aquilo que talvez no passado era uma tendência, hoje é uma necessidade, né? Então a gente tem uma urgência, né, dos varejistas na demanda, né, que é feita para o nosso time, para a gente correr com essas implantações e conectar, né, esse mundo digital a esse mundo físico, né? É isso aí, eu também concordo. Eu acho que a gente vê aí um varejo mais maduro e um consumidor mais maduro também, né? Sem tantos receios como era antigamente. Então, acho que é isso aí. Bom, já vamos passar aqui para a segunda pergunta, né? Eu acho que não poderíamos... Deixa eu segurar só mais um minutinho, que você falou um ponto importante aí, né? Um consumidor muito mais maduro também, né? Isso é importantíssimo também, né? Porque no passado, aquilo que eu comentei, né? Aquilo que era uma tendência, nem todos tinham segurança de experimentar esse mundo digital, essa inovação, né? Tudo isso. E aí é onde entra, né, o nosso trabalho aqui, né? Passar essa segurança, tornar esses ambientes seguros, né? Independente de qual canal esse consumidor está entrando ali no varejo, dá essa confiança e dá essa maturidade, né? A gente vê os nossos pais, pessoas que não tinham contato nenhum, né, com esse mundo digital, utilizando esse mundo digital e seguro em utilizar, né? Eu acho que quem traz essa segurança para o teu consumidor final vai ganhando cada vez mais clientes, vai crescendo a tua carteira de clientes digitais ali também, né? Pode passar aí, desculpa de voltar ali. Eu vou levantar os... né? Faltam 5, brincadeira. Bom, gente, vamos entrar aqui numa segunda pergunta, né? Eu acho que, né, a gente teria que, de fato, aproveitar a Fortinet aqui para poder compartilhar com a gente qual foi o comportamento dos ataques no Brasil em 2020. E aí, Zorzete, depois eu gostaria que você me ajudasse também a complementar a ótica dos nossos clientes sobre esse tema, tá? Então, deixo aí contigo, Zorzete. Diego. Legal, muito bom. Assim, essa questão do comportamento de ameaças, né, quando a gente fala desse cenário global, ele é um cenário muito complexo. Nós já tivemos indicadores que apontavam que uma nova ameaça era criada a cada segundo.
aqui, só nesses minutos que nós estamos conversando aqui, algumas centenas de ameaças podem ter sido criadas. Então é um comportamento muito complexo e que você precisa ter uma inteligência por trás de soluções para poder combater esse cenário de ameaças digitais. Não existe outro caminho. Mas batendo uma lupa, né, sendo mais preciso aqui com relação ao nosso cenário nacional. No último ano, nós tivemos aqui no Brasil 8,4 bilhões de ataques no Brasil. 8,4 bilhões de tentativas de ataque no Brasil. Então, assim, é um volume avassalador isso. E olha que curioso, né, esse outro indicador. Desses 8,4 bilhões de ataques, muitos deles voltados para phishing e ransomware. O phishing é o tipo de ameaça que tenta capturar informações através de e-mails dos usuários que acessam esse conteúdo. E o ransomware é o tipo de ameaça que faz o sequestro dos seus dados, né? Faz o sequestro, olha que loucura, né? A gente deixou de sequestrar pessoas para sequestrar informações. Tamanho é o valor que isso tem no mercado digital, né? Então, desse total, 5 bilhões de ataques, eles aconteceram nos últimos 3 meses do ano. E aí a correlação que a gente pode fazer com isso é que os últimos 3 meses do ano para o nosso varejo são os 3 principais meses do ano. Com relação ao período Dia das Mães também, que é uma data muito expressiva, mas nessa data nós temos principalmente Black Friday, que se tornou uma data avassaladora em vendas, e também o Natal. Então, nesses últimos 3 meses, a gente teve aqui mais da metade dos ataques que foram destinados. Então, assim, é algo muito expressivo que a gente precisa assim, estar muito atento com relação a isso. E quando a gente fala desse cenário de segurança, de ter soluções que trabalham esse tipo de combate a essas ameaças digitais, é muito importante a gente também enfatizar que não adianta só você ter a solução bem implementada, ter um parceiro como a Lynx entregando essa solução para vocês e fazendo a gestão de toda essa tecnologia, mas você precisa ter orientação das pessoas sobre esse comportamento. As pessoas elas precisam colaborar com isso. Existe um indicador que diz que 71% das pessoas ainda compartilham dados confidenciais das empresas. Mas por que elas compartilham isso? Ela tem acesso, ela pode pegar aquela informação e manipular ela. E por que ela compartilha? Muitas vezes pela falta de consciência de que aquilo é um dado confidencial. E aí ela pulveriza esse dado, coloca nos meios digitais de qualquer forma, compartilha via WhatsApp e assim por diante. Manda através de um e-mail pessoal. Então, isso daí são alguns agravantes que a gente precisa trabalhar assim, com muita ênfase e muito cuidado. E quando a gente traz um panorama do que foram esses 8,4 bilhões do Brasil de ataques e comparado à América Latina, a gente representa aí quase 1/4 desse volume. A América Latina ela teve aí em torno de 41 bilhões de ataques e a gente 8,4, então assim, a gente tem uma expressividade, não tenho dúvidas, o Brasil hoje na América Latina é o país que mais possui tentativas de ataques no nosso contexto. Boa, e acho que faz todo sentido. Desculpa, pode falar. Vamos lá. Só complementar um ponto, né, do Diego, né? Eu acho que ele traz esses números, né, para dar um pouco de consciência para nós, né, do tamanho do assunto que a gente está tratando, né? E eu acho, Diego, puxando aí de novo um pouquinho, né, do que a gente falou desse amadurecimento, eu acho que essa superfície de contato, né, ela aumenta demais a cada dia, né? Então, aquilo que a gente vem falando, né? A loja física, conectada no mundo digital, né? Os modelos, né? Hoje a gente tem compras direto lá no Instagram, a gente vê que isso está caminhando para a gente ter transações no WhatsApp, né? Então, essa superfície de contato, ela vai aumentando muito, né?
todo esse mundo está conectado, né? Ele se fala, né? A gente tem os analytics, né? A gente vai juntando tudo isso e gerando conhecimento, né? Para o varejo, para o próprio consumidor. Se a gente pensar, né, numa loja que a gente já viu isso em várias reportagens, a gente já vê até alguns experimentos, onde você entra numa loja e você não vai tocar em nenhum produto, né? Você vai lá com o teu smartphone, com o aplicativo, e você vai selecionando os produtos que você quer, né? Vai pagar aquilo ali através do teu aplicativo. No final, ou você pega a mercadoria, ou você vai receber aquilo na tua casa. Então, é um futuro que ele não tem, ele vai acontecer, né? Ele vem acontecendo. E essa superfície aumenta demais, né? E quando você fala dos 3 últimos meses, né, do ano, que nem você falou, é um período importantíssimo, né, para os varejistas, né? É onde acontece o grande movimento. E isso tem que estar no radar. Eu acho que não tem que preocupar, mas tem que, no mínimo, chamar a atenção, né, seja aquele varejista, né, aquele mega varejista, ou seja, aquele pequeno varejista, que o assunto não é um assunto que não diz respeito a ele, né? Ele tem que dar atenção e ele precisa buscar, né, os parceiros, que nem você colocou, buscar conhecimento para vir se protegendo, vir amadurecendo para colocar a inovação a favor dele, né? Porque senão lá na frente essa inovação pode se tornar um problema para ele, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que essa inovação, que nem se falou, quem conseguiu chegar nessa segunda onda, você vê varejistas conseguindo rentabilizar muito mais esses canais, tendo mais venda, né? Essa pandemia se normalizando no futuro, você cria um leque muito grande de abordagem para esses clientes, né? Então, esse é o ponto. A gente sabe o que acontece, esses números mostram para a gente o que está acontecendo, e a gente tem que ir aqui apoiando os varejistas, seja ele um enorme, um médio, pequeno varejista, a gente precisa estar lá do lado para apoiar e garantir essa segurança para ele, né? Vai lá, Rê. Tá dando spoiler. Tá dando spoiler aí da nossa próxima pergunta. Você pegou 2 pessoas que querem falar, Renata. Eu tô já ficando sem graça, tô brincando. É que o José começou a dar um spoiler aí do nosso próximo tema, né? Porte do varejo, né? Mas assim, compartilhando aqui sobre a parte comercial, né? Quem tá no front com o cliente, ouvindo ali as suas dores, suas necessidades e propondo ali, obviamente, né? Hoje a gente não vende, né? A gente propõe coisas ali para a evolução do negócio, do cliente. Assim, cara, seja uma pauta para negociar cliente novo, seja ela para a gente renegociar, o tema segurança vem sempre em primeiro lugar. Independente se o cliente ainda não tem aquele budget aprovado ali, ele está com isso endereçado, né? O varejo hoje, enfim, por uma série, né, LGPD e etc., ele tem uma preocupação muito grande, obviamente, de usar os dados ali, né? Esses dados é um ativo da empresa, né? Então ele tem todo esse receio aí, então ele se preocupa muito com isso. E outra preocupação que ele vê também é a questão dele estar expondo a marca dele, né? Não é bacana ter esse tipo de exposição. Então, assim, seja o porte, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas seja o porte do cliente, esse assunto está em primeiro lugar, a gente sente isso. Hoje, nenhum cliente vai desmobilizar a sua rede se ela não estiver endereçada para segurança e alta disponibilidade. Só compartilhando o que a gente vem observando aí no varejo, aí na linha de frente, tá, gente? Renata, isso é um fato, né? Que a gente, na verdade, você vivencia isso no momento de uma negociação. E eu, do outro lado aqui, vejo ali a implantação, o dia a dia, né? Hoje a gente não fala mais, né? A gente não vê mais uma implantação de uma rede que não esteja minimamente preparada para ser escalável no assunto de segurança, né? Talvez ainda não tenha, que nem você falou, envolve outras coisas, né? Políticas, budget, outros assuntos, né? Mas todo mundo, né, todo varejista, todo responsável, né, por uma rede, pela parte de conectividade,
ele está preocupado com a segurança. Então, ele deixa hoje a rede dele minimamente preparado para ele poder escalar essas camadas de segurança, né? Então, ok, a gente não entra lá com um nível máximo de segurança, mas ele está entrando ali com o ambiente preparado, a gente consegue ir escalando isso e atravessando todas essas camadas e amadurecendo o seu ambiente, né? Aquilo que o Diego comentou, né? O ambiente, a segurança, né, a cibersegurança não é somente ali o equipamento na ponta, né? É também a cultura, né? É uma questão do acesso físico lá na loja, a questão dos ataques que vêm de fora, o que está acontecendo dentro do perímetro ali da rede dele, né? Então, tudo isso envolve essa implantação. E o que eu posso te falar com certeza é que hoje eu não vejo mais nenhuma rede sendo implantada sem que ela esteja minimamente preparada para evoluir. E isso do lado da Lynx é um fato, né? A segurança escalável ela é default, né? A gente entra com os ambientes preparados para poder escalar isso. É isso aí, importante. Acho que depois a gente vai compartilhar, desculpa, Diego, mas rapidão. A gente vai compartilhar um pouquinho aí das nossas soluções de forma bem resumida, mas hoje o que a gente vem levando aí para o mercado, para o varejo, é de fato essas soluções modulares. Né? A gente começa, mas a gente sabe como é que a gente vai poder escalar e levar o cliente para aquele patamar ideal. Então, depois a gente vai dar um spoiler aí, falar um pouquinho mais lá na frente, mas eu acho que é isso, é bem por aí mesmo, Zorzete. Mas rapidamente, até para pegar um gancho do que o Zorzete falou, que é muito importante relacionado a essa superfície de contato, que ela simplificou muito, né? Então, voltando lá para o que foi do que era o varejo antes do Covid, né? Muitos varejistas só tinham a sua porta de loja ali para poder receber os seus clientes, então era algo até totalmente mais reativo do que proativo. Agora ele buscou proatividade através dos canais digitais, ele está trabalhando de uma forma mais ativa, mais intimista, como o próprio Zorzete compartilhou conosco aí uma experiência. Mas a grande questão é que todas essas camadas que foram habilitadas para poder possibilitar essa superfície de contato aí mais ampla, elas necessitam de uma proteção diferenciada e específica em muitos casos. Então, se eu tenho um aplicativo que foi lançado para poder disponibilizar o meu canal de vendas, esse aplicativo precisa ter uma proteção adequada. Se eu tenho um e-commerce habilitado para poder disponibilizar as minhas vendas, esse e-commerce precisa ter uma segurança adequada. E não estou falando, às vezes, do mesmo tipo de solução, que atende um tipo de tecnologia ou outro. Da mesma forma como ele olha para o varejo físico. A percepção que eu tive acompanhando aí esse último ano, principalmente no varejo small, e nos pequenos a gente tem uma gravidade até um pouquinho mais aguda, é que muitos migraram para essa plataforma digital para poder sobreviver, e foi um negócio muito rápido. E o que eles foram? Eles foram preocupados com o quê? Vender, sobreviver. Não foram preocupados com segurança. Então agora é o momento de dar um passinho para trás, olhar como é que são essas infraestruturas, como é que foi feita a contratação disso, como é que foi o dimensionamento de todas essas entregas, para que todo esse investimento que eles fizeram crie sustentabilidade. Porque imagina, colocando o exemplo do que a Renata falou, eu estou completamente digitalizado com o meu varejo, nas minhas vendas, legal. Aí você sofre um incidente de segurança, onde você tem vazamento de dados que saiu da sua base de dados do seu e-commerce, do seu aplicativo, que estava promovendo essas vendas online, e isso foi publicado na internet e colocaram lá o carimbo. Isso saiu do varejo tal. Você, como consumidor, você se sentiria confortável de realizar uma nova compra desse varejista? Complicado. É muito complicado. Então, e fora que hoje a gente tem uma situação que envolve a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela nos obriga a termos cuidados com os dados dos nossos clientes. Deixou de ser algo aleatório e opcional. Hoje é uma obrigação. Então, todos nós, até para poder atender ao compliance dessa lei, precisamos estar adequados à proteção desses meios digitais de vendas e meio físico com soluções adequadas.
Boa, é isso mesmo. Olhando, né, os dados aí que você trouxe para nós, Diego, né, esses 8,4, né, o Brasil representando 1/4 disso, né, você acha que segurança cibernética é uma pauta, né, e aí acho que para a gente debater aqui mesmo, nós três, é uma pauta dos grandes varejistas? Somente dos grandes varejistas? Como é que o mercado está se comportando nesse sentido? Se a gente fosse fazer até um retrato, né, do que era esse mercado há 4 anos atrás, eu te diria que sim, era algo que só os grandes varejistas enxergavam como necessidade e a segurança para todos os demais varejistas dos outros segmentos small business era algo mais como item de luxo. Fala assim, cara, isso não é para mim, cara, isso é pro Carrefour, isso é pro GPA, isso, cara, não se encaixa para mim. Quem vai me pedir bitcoins? Quem vai me pedir, né? Quem vai me pedir exatamente. Isso, né? Eu já escutei cenários tipo assim, não, mas eu não sou alvo. Eu não sou alvo. Alvos são os grandes e tal. Então, assim, a gente teve uma série de coisas. Mas a necessidade da segurança, ela veio se associando a outras necessidades também dentro da abordagem de entrega da Fortinet, por exemplo, que foi abordar uma necessidade de infraestrutura junto de segurança, que é o que nós chamamos da segurança estabelecer a direção da infraestrutura. Ou seja, sua infraestrutura nasce com segurança, você não é o contrário. Então, isso possibilitou com que o mercado talvez enxergasse melhor a questão relacionada à segurança dos seus ambientes. Mas hoje, passado aí essa minha visão aí de pelo menos uns 4 anos, não. Porque lá atrás, quando nós tínhamos esse tipo de dúvida desses varejistas menores, muita coisa se limitava ao custo. Eu falava, cara, não existe viabilidade para o meu negócio para comprar uma tecnologia como essa. Eu já escutava do tipo, você sabe quantos sanduíches eu tenho que vender para poder pagar essa solução? Você sabe quantas camisetas eu tenho que vender para poder pagar por essa solução? Então era algo que realmente era uma barreira para que isso pudesse acontecer. Mas hoje não. Hoje eu acredito que a gente vem numa onda que é a de democratização da entrega das soluções de segurança. Hoje, até dentro do que a gente vem desenvolvendo com vocês, com a Lynx, a gente possui um approach muito forte nesse mercado medium, nesse mid-size, né? Onde a gente tem uma alavanca muito forte de uma entrega extremamente inovadora, voltada à alta disponibilidade, segurança, redução de custos, que hoje é a mesma solução que é empregada para os grandes varejistas. Então a gente conseguiu encontrar o que seria aí o cenário de viabilidade para poder ter uma entrega aí mais ampla e abrangente. Até porque eu acredito que a segurança precisa ser para todos. A gente não pode ter uma camada numa vertical sem um acesso mínimo à segurança, uma tratativa de um dado. A gente não pode. Eu te diria que um varejista em uma determinada situação não poderia nem abrir um canal de venda, seja físico ou online, se não tivesse uma segurança mínima. Porque, assim, é certo, ele terá problemas. A questão é só saber quando, mas ele terá problemas. E não deixar a barriga doer, Zorzete, não deixar a barriga doer para depois ir procurar uma solução, né? Vamos antecipar isso, né? Isso aí. O investimento pode ser maior, né? Deixa eu colocar um ponto até, Diego, fazendo um link com tudo que a gente vem conversando aqui, o que você comentou, né? A gente falou aqui, né, que essa maturidade que ela veio, que a pandemia forçou esses varejistas a se amadurecerem num curto espaço de tempo, né? A gente comentou aqui, eu até comentei que aquilo que era uma tendência virou uma obrigação, né, para que eles sobrevivam, para que todos sobrevivam ali, né, para que os varejos, os comércios sobrevivam. E aí eu acho que entra um pouco o que a gente comentou aqui, né? É a dose certa do remédio, né, para cada situação, né? Então,
que a gente vê hoje, né? Aquilo que você falou, você perguntou, né, Renata? Isso é uma pauta só dos grandes varejistas? Não, né? Essa pandemia ela trouxe um poder para aquele varejista regional, local, né? Então, estabelecimentos que não trabalhavam no mundo online, não trabalhavam no mundo digital, que ele tem ali uma loja, né? Que nem eu comentei, o Hortifruti, ele tem uma loja ali, ele não trabalhava. Então, esse cara não é um Carrefour, um GPA, que nem o Diego comentou, mas ele precisa se proteger. Então, acho que o primeiro ponto, Renato, quando a gente fala é um assunto somente dos grandes varejistas, eu acho que o pequeno, né, o médio ali, o regional, ele ganhou uma importância muito grande, né, nesse momento de pandemia. E aí, ganhando essa importância, ele achou o caminho no mundo digital, né? Ele achou o caminho em alguns canais, né? E aí, volta naquilo que o Diego comentou ali, e eu acho que é fundamental, né? É o remédio certo, né, na dose certa. Então, se ele abriu ali o canal dele de e-commerce, ele vai ter lá a dose certa de segurança para o e-commerce, né? Se ele tem uma conectividade que envolve toda uma comunicação com algum parceiro, com um distribuidor, com uma logística, com alguma coisa, ele vai ter a dose certa para aquilo ali, né? E eu acho que isso puxa a nossa responsabilidade aqui como os parceiros, né? E sempre apoiado com a Fortinet, de achar essa dose certa para cada tipo de varejo, né? Para cada tamanho de varejo, né? A gente tem que achar a dose certa, com o valor correto, né? E isso é um trabalho fundamental, né? Eu posso até passar depois um pouco aqui para o Diego, mas a gente vem fazendo trabalhos aqui com a Fortinet para achar essas doses, né? Tá bom, cadê aquele varejista que tem uma loja, que tem uma máquina, que trabalha ali com um smartphone? Qual é a segurança desse cara? Qual é a vulnerabilidade? E também aquele cara de grande porte, né, que tem toda aquela superfície de contato, né? Que nem a gente falou, ele começa a atacar em todos os lados ali, né? A superfície dele começa a ficar enorme. Tá bom, então nós vamos ter a dose certa para esse cara também, né? Então, isso é fundamental. E eu acho que a Lynx contribui demais para o mercado varejista, né? Porque aqui a gente está sempre buscando a dose certa para aquele problema, né? Para aquele varejista, né? Para aquela dor que ele tem. E a Fortinet nos apoia isso, seja a gente entregando isso através de uma cloud, né? Uma segurança em cloud, seja entregando isso ali, até antecipando um pouco aqui, né? Que nem se falou dos nossos produtos, mas a gente entrega isso em cloud, entrega lá um TM na ponta, a gente entrega isso no software. Então, esse trabalho de buscar a dose certa é um trabalho contínuo também, que nem o Diego comentou também, a cada minuto tem uma multidão trabalhando para criar novas maneiras de fazer os ataques, de infringir tudo isso. Então, acho que esse é um trabalho contínuo, né? E sim, ele está na pauta de todo varejista, né? Se você abriu a sua loja, se você vende ali pelo WhatsApp, pelo e-commerce, pelo marketplace, da forma que você vende, você precisa olhar para tudo isso e ver qual que é a tua superfície de contato, né? Aonde você tem alguma vulnerabilidade. E aí, obviamente, a gente olha para a lei agora, a gente está falando da LGPD, então isso é uma obrigação, né? Não é mais uma tendência, a gente tem que fazer isso, a gente tem que proteger os dados dos nossos consumidores, né? É isso. Foi o que eu comentei lá, né, um pouquinho lá no meio da nossa conversa, né? Hoje, quando a gente vai para a linha de frente, aqui na Lynx a gente está em todos os perfis do varejo, né? Eu não estou dando aí o pequeno, o médio ou o grande, né? Bem, como eu tenho meu time aqui, né, a vertical de postos, a vertical de farma, a vertical de moda, a vertical de food, cada um aí com o seu sabor e com a sua necessidade. E é o que a gente faz aqui em Lynx Bridge, né? É como é que a gente leva soluções aderentes para cada bolso, para cada tamanho de varejo, né?
Bom, falando já em soluções, né, Zorzete, a gente aqui na LinksBridge, a gente tem uma série de soluções aqui que podem apoiar, né, os nossos clientes no dia a dia, nesse universo híbrido, né, seja ele o físico, seja ele um online, né. Então, queria que você comentasse um pouquinho das nossas soluções. Eu acho que é legal depois o Diego comentar a visão dele com relação a links para este mercado, quais são os nossos diferenciais, né. Acho que todo mundo sabe, a gente respira o varejo, mas é legal ter uma percepção de quem está de fora, né? E aí eu coloco depois um pouquinho também dos pontos, né? Hoje, por que o cliente, ele centraliza suas operações aqui na Links, tá? É isso, Renata. Eu acho que o primeiro ponto, né, só dando colocar um tópico aqui, né? A gente acabou de discutir, né, que o varejo ele não é mais a loja física só, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente começa ali, né, tem o e-commerce, tem smartphone, tem a solução em smartphone, tem a parte ali de marketplace, então tem toda essa superfície. E aí, que nem eu comentei, a gente tem a dose certa para cada tipo de solução, para cada tamanho de varejo, né? E aí, como que você tem isso, né? A gente respira, que nem você falou, a gente respira varejo, né? O varejo aqui é a nossa vida, corre no nosso sangue aqui o varejo, né? Então, a gente tem lá soluções de firewall, a gente tem segurança, né, somente fechando VPN, a gente tem segurança em cloud, temos lá também a parte essa parte de nuvem, a gente vem trabalhando, até quero depois que o Diego comente um pouquinho, a gente vem trabalhando com a Fortinet para começar a colocar isso diretamente nos aplicativos dos nossos clientes. Então, toda a parte de segurança, e aqui não dá para descrever, eu acho que a gente falou bastante aqui, cada varejista tem o seu formato de atuar, e aí olhando para cada tipo de formato, a gente vai ter uma dose de remédio para poder aplicar ali, né? Mas o que eu posso falar é que a gente navega muito bem ali dentro do varejo, e a gente não pensa só no grande, no médio, a gente quer atender todo mundo, e a gente está trabalhando fortemente também com a Fortinet para poder chegar na cauda longa, né? Chegar na segurança ali naquele cara que está com um smartphone ali, que o cara está trabalhando ali numa compra no WhatsApp, todos os níveis de segurança. A gente vai buscar isso, a gente busca isso e desenvolve isso junto com os parceiros e com os clientes, né? Vai lá, Diego. Então, muito bom. Mas quando eu olho para a oferta que hoje que nós desenhamos, que já entregamos aí já há alguns anos em conjunto, a gente pode dizer que a nossa entrega de SD-WAN é um sucesso. Porque ela endereça muito do que sempre o varejista buscou, né? Aumento de produtividade e redução de custos. Isso é o sonho do varejista, sempre. Ele sempre está querendo reduzir custos, ele sempre está querendo aumentar a produtividade. Inclusive, esses são indicadores que sempre se apresentam em estudos, principalmente do IDC, quando faz uma abordagem sobre o varejo. Mas o SD-WAN hoje, eu entendo que é uma solução extremamente consolidada da Fortinet, dentro da oferta da Links, porém a gente precisa estar atento sim às outras necessidades do varejo, como nós comentamos aqui. Hoje o SD-WAN ele tem uma abordagem muito voltada para aquele varejo físico, aquela loja, aquela porta aberta. Mas quando a gente pensa no varejista que se digitalizou, criou o seu aplicativo, desenvolveu o seu e-commerce, a gente precisa habilitar a proteção para essas camadas também, para essas outras superfícies de contato, como nós comentamos aqui. E essas são soluções que destoam de uma entrega de SD-WAN, que o SD-WAN pode fazer parte dessas soluções, mas não vai ser só com o Secure SD-WAN que a gente vai conseguir garantir toda a segurança necessária para esses outros canais de vendas. E hoje essa é uma oferta que a gente também vem começando a desenvolver com vocês, e que eu acredito que é um futuro assim, que nós temos assim, impressionante, porque, como comentado lá atrás, muitos varejistas partiram para esse mundo digital sem considerar a segurança devida para essas plataformas. E aí a grande questão que assim, como é que eu estou indo para uma plataforma digital, não atribuir a segurança necessária? Ok, precisa atribuir, mas ele precisa tomar muito cuidado com a segurança que ele vai atribuir. Por quê? Ele tem que lembrar que ele já possui uma plataforma na sua loja física.
Se ele habilita uma plataforma distinta em um ambiente digital, ele passa a ter 2 plataformas para poder trabalhar a segurança dele. Ele entregou segurança para essas plataformas? Entregou. Porém, a questão relacionada ao aumento de produtividade pode ser afetado para o time que venha administrar esse ambiente. Por quê? Eu tenho 2 ambientes distintos, eu preciso ter conhecimento sobre 2 plataformas distintas. Então, o que nós acreditamos nesse tipo de entrega? De soluções integradas. Hoje a Fortinet, através do portfólio que ela endereça, a gente consegue trabalhar uma integração das nossas soluções para o varejo, que vai desde o varejo físico ao varejo digital. E fazer com que essa gestão seja algo mais simplificado para o dia a dia desse varejista. E só te interromper, e isso a Lynx oferece também, né? Isso é um ponto importantíssimo, né? A gente está falando, que nem a gente falou, das grandes corporações, né, e do pequeno ali, seja o cara que tem uma loja, o cara que tem uma loja não vai contratar um especialista de segurança para cuidar da rede dele. A Lynx faz isso para ele, né? Então a gente consegue também, logicamente, agregando aqui as soluções da Fortinet, que nos permite fazer essa gestão integrada, a gente consegue oferecer isso para o cliente. Então, ele não precisa mais também, que era um privilégio das grandes corporações, ter uma estrutura lá, uma equipe de segurança, né? Esse trabalho é feito hoje pela Lynx, então a gente consegue oferecer essa gestão, essa monitoria desse ambiente dele, seja só a monitoria ali de uma conectividade, ou seja, a Renata está erguendo a mão ali, estou roubando alguma coisa dela. Mas uma monitoria do seu ambiente de segurança, né? A gente consegue fazer isso. Zóia, deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu não vou perder o gancho aqui não, tá? Quando a gente fala, até que eu pedi para o Diego explorar um pouquinho os diferenciais da Lynx, né? De novo, assim, a gente tem o dia a dia, a gente tem um mote do varejo, a gente tem o jeito do varejo, né? E aí eu acho que a gente, lá no passado, né, enfim, tinha o hábito de monitorar a camada de transporte, né? Então eu olhava ali, navegava, via o que tinha latência, o que não tinha, o que estava up, o que estava down. Quando a gente vai para um player como a Lynx, que respira o varejo, eu saio desse cenário, eu vou numa camada superior, eu vou avaliar as aplicações do meu varejo. Né? Então, eu ganho inteligência sobre isso. Né? Então, acho que um diferencial legal que a gente vale a pena comentar aqui é que a gente tem um mote, a gente tem soluções para a gente poder avaliar, sair daquele mais, né, do transporte ali mesmo e aprofundar mais o que o cliente está levando, seja ele para o seu ambiente físico ou online, as aplicações, as inúmeras aplicações que ele vai estar rodando ali. Não, legal. Pode continuar. Um ponto que eu acho que é muito importante é que hoje, vocês, por respirarem o varejo, vocês entendem as reais necessidades do varejo. Esse é um trabalho, quando eu falo que é o trabalho de vertical, que é quando você entende o mercado. Você não está vendendo uma solução, somente uma solução. Você está vendendo um pacote de serviços para aquele cliente, porque você sabe da necessidade que ele tem. Então, por exemplo, antes um inibidor para um pequeno varejista investir em tecnologias mais sofisticadas era justamente o da mão de obra. Como é que eu preciso ter essa tecnologia, mas eu preciso contratar um cara para poder operar essa tecnologia? Cara, não cabe no meu orçamento. Aí, a partir do momento que você tem uma empresa entregando isso como serviço, no formato de guarda-chuva, fazendo as diluições de custos necessárias, você consegue criar a democratização da entrega dessas soluções, permitindo que desde o grande varejista que tem 200, 300, 500, 1000 lojas, dentro do contexto de vocês, ou até o cara que tem uma loja. Ele pode ter o serviço da Lynx, tendo monitoramento, entendendo as necessidades reais do negócio dele. E a outra coisa que eu acho que é fantástico no trabalho de vertical é que quando um cliente liga no suporte e fala do problema dele, vocês possuem a sensibilidade por entender o varejo de que aquilo lá é realmente grave. Diferente Diego, de qualquer... vou complementar. Eu acho que o nosso dia a dia é mensurar, é recomendar, né? Porque como a gente sabe o que vai passar por ali, a gente consegue compartilhar isso com o cliente. Então, no dia a dia para o varejo, isso tem muito valor. Eu ajudo ele a sair daquele
modus operandi ali doído do dia a dia, e ele vai olhar para o negócio dele e eu cuido disso e vou recomendando isso para ele. Acho que isso é o grande diferencial. É isso aí. É importante que os varejistas eles tenham a consciência da segurança, mas que a segurança não seja o inibidor para que ele possa focar no seu negócio. Ele precisa saber que ele precisa ter segurança para a tratativa dos seus dados, para poder preservar a sua marca, para poder avançar com o seu negócio. Porém, como que ele pode fazer isso sem se descolar do seu negócio, ter uma preocupação demasiada, tendo uma empresa especializada por trás disso e com uma solução confiável que vai endereçar tudo isso para ele. E aí a gente consegue criar a alavanca e o crescimento que esse varejo precisa. Boa, pode falar, Zorzete. Não, estou quietinho, falei bastante já. Pode seguir. Não, acho que a gente está terminando aqui, né, nosso bate-papo. Se você quiser colocar mais algum ponto, fica à vontade. Diego também. Eu acho que o objetivo aqui, né, desse bate-papo era contribuir aí, né, para os nossos ouvintes. A Lynx vem, né, numa tocada bem bacana, levando essas pílulas de conhecimento aí para o mercado, compartilhando, né, o nosso dia a dia aqui. Então não deixem de nos seguir aí nas redes sociais, com Papo Lynx, o nosso Clubhouse, estão aí no LinkedIn, Instagram, Facebook, estão bem divulgados aí nas redes sociais. Eu queria agradecer aí a participação de todos. Clientes aí que não têm contato ainda conosco, né, nos acione aí via site. E é isso, gente. Obrigada aí pela participação do Zorzete, o meu parceiro aí do dia a dia, né? Eu invento, ele homologa, eu vendo, ele entrega. E ao Diego aí, que de fato tem um dia a dia aí desde 2018, 2017, né, Diego? A gente está nessa batalha aí junto. Então, quero agradecer aí, deixar um forte abraço para todos e até o próximo Papo Lynx. Legal. Isso aí. Bom, obrigado pelo convite também. Muito bom participar desse meu primeiro Papo Lynx e a gente vai participar de outros aí pela frente. Muito bom. Legal. Muito obrigado também por ter participado, pelo convite. Eu acho que a iniciativa ela é muito boa e é importante para a gente poder criar essa consciência, né, no varejo brasileiro e demonstrar que segurança precisa ser para todos. E a gente está aqui para poder habilitar isso. Obrigado, pessoal.